Depressão. Você acha que isso não tem solução? Tem sim. Olha só o relato dessa menina, história verídica em que eu tratei. Não só foi tratado a depressão, como gatilhos emocionais e outros traumas. Veja aí. Vai participar comigo dessa live hoje. Olha só. E nós... Bom dia, minha Bom querida. dia, Tudo bem, Elô? tudo bem você? Tudo bem. Iniciando a semana, uma ótima segunda-feira para você e para Obrigada. todos que estão aí, né? Elô, eu gostaria, nessa manhã, através da mentoria da TRG aqui, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre alguns traumas, gatilhos emocionais e ansiedade. E aí, Elô, eu tive o prazer de também poder tratar, né? Fui sua terapeuta agora, tem alta, né, Sim, Elô? Está agora de alta já, né? Fez o tratamento. Elô, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nessa live, que vão assistir essa live, como você chegou, né, até o atendimento, como você estava e como você está hoje. sim. Quando eu cheguei no atendimento, eu estava bem desesperada, né? Eu não conhecia TRG, aí, porventura, minha sogra falou sobre um mini curso que ela tinha feito, e aí ela disse que era muito bom, e aí eu entrei no YouTube pesquisando por TRG, e a primeira pessoa que apareceu lá com o canal do YouTube foi a Lilian, né? Foi você. E aí eu entrei em contato pelo WhatsApp, né, com você, falando o que estava acontecendo comigo, que eu já tomava remédios para ansiedade já fazia 3 anos e eu cheguei num ponto assim que eu sentia que eu não estava bem mesmo tomando remédio para ansiedade. Eu me sentia vazia, eu me sentia triste, ansiosa. E aí eu decidi parar de tomar por conta própria, porque eu fui um pouco teimosa até, porque eu sei que a gente tem que ir no médico para fazer o desmame dos remédios, mas como eu não me sentia bem, eu pensei assim, esses remédios nem estão funcionando. Se eu parar de tomar, não vai fazer nenhuma diferença, né? Aí eu parei de tomar por conta própria, fui diminuindo a dose eu mesma, o que não era certo fazer. Aí, depois de uns 5 meses sem tomar o remédio, eu comecei a recair da ansiedade, né? Aí, pequenos pensamentos que antes não me incomodavam, começou a me incomodar muito. Coisas pequenas do dia a dia começou a ficar muito grande na minha mente, eu comecei a não conseguir lidar com aquilo mais, né? Até que um dia eu lembro que eu deitei para dormir, e aí onde eu tive o gatilho da memória do pânico, né? Porque eu tava tomando remédio para síndrome do pânico. Eu já vinha de uma depressão aí com 15 anos, né? Devido à morte da minha mãe, que influenciou isso. Depois acabou se agravando para ansiedade, com mais traumas emocionais. E aí deu que o diagnóstico era síndrome do pânico, só que aí eu parei de tomar os remédios, porque eu achei que não estava funcionando, me sentia triste, chorava sem motivo, não sabia de onde vinha aquela tristeza que eu sentia. E aí nessa noite eu lembrei, né? Foi um pensamento, esse gatilho, e aí voltou naquela noite toda aquela sensação do pânico que eu sentia lá 3 anos atrás, né, devido à ansiedade. E Ótimo. aí eu entrei, né, no YouTube, devido à minha sogra ter falado da TG, entrei no YouTube, aí eu encontrei a Lilian, mandei mensagem para ela, né, falei da minha situação, que eu estava sentindo, e eu sabia já, né, devido a depoimentos que eu vi lá no YouTube, que a TRG era uma terapia breve e era focada em resultados, né? E o que me interessou bastante é que 2 anos na terapia convencional do consultório psicológico, 10 sessões
sessões equivale a 2 anos. Então, eu falei, então eu vou para a TRG do que ficar 2 anos dentro de um consultório psicológico, né? A TRG, ao meu ver, já é uma técnica mais avançada nisso. E outra coisa que me interessou também, né, foi que eu descobri que a TRG trabalhava a causa do meu problema e a psicologia ia trabalhar só os sintomas. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar a causa, não os sintomas, porque os sintomas, os remédios já estavam tratando e não estava resolvendo mais, né? E aí eu cheguei bastante desesperada, estava tendo crise de pânico, né? E aí eu até pedi para a Lilia um atendimento numa segunda-feira, que era um dia que ela não atendia, que era a folga dela, mas ela se dispôs a me atender, né? E aí a gente começou ali a TRG, e no começo eu tinha medo, acho que todo mundo tem um medo. E se não funcionar comigo? Os depoimentos que eu li, funcionou com todo mundo, mas a minha ansiedade falava que meu problema não ia ter solução, entendeu? Que não ia funcionar comigo, né? Mas graças a Deus funcionou e, assim, não só com a ansiedade, né? A gente descobriu as causas, os gatilhos emocionais que ativou, né, que ainda pode ativar, por isso eu tenho conhecimento disso hoje, para mim, diante de alguma situação, já poder mudar meu pensamento, né? Para mim não entrar de novo nas armadilhas desses gatilhos mentais. E não só a questão da ansiedade, hoje em dia eu consigo lidar melhor, mas trouxe um amadurecimento pessoal, visível, né? Que minha família percebeu que durante essas 20 sessões de TRG eu amadureci bastante. Então tinha assuntos antes que eu não conseguia conversar com meu marido, que não dava para conversar, eu não tinha maturidade. E hoje em dia eu converso numa boa, porque isso também me trouxe um amadurecimento mental e foi muito bom. E hoje, né, eu estou muito melhor, já tenho controle mais sobre as minhas emoções. E a Lilian me ajudou bastante, a TRG me ajudou bastante nesse sentido. Muito bem, Elô. Eu quero falar um pouquinho aqui. Nossa, a Elô é outra pessoa falando, né? A Elô era uma menina muito tímida, muito fechada. Quando eu conheci a Elô. Elô, você é professora, né? Sim, eu sou formada em Umuarama, Paraná. Então, olha só, Elô, você deixou até o teu trabalho como professora, tudo por causa disso, não foi? Sim, porque na época estava me atrapalhando muito, né? Tipo, como professora, então era bastante pressão no trabalho, né? Então, eu já cheguei num ponto que eu já não conseguia mais lidar com toda aquela pressão, porque eu tinha que administrar a pressão externa, que era do trabalho, alunos, superiores me cobrando, e ainda tudo aquilo interno que eu não sabia lidar, né? Então, eu cheguei num ponto que eu desisti da minha profissão, falei, não, isso aqui não tá me fazendo bem, tá piorando a minha situação. E aí eu decidi sair. Desde que idade você teve depressão? Conta pra gente. Porque você teve vários quadros, né? Você teve depressão, você teve pânico, crises de ansiedade, coisas horríveis aconteceram na sua vida. Com que idade você teve depressão? O primeiro episódio foi com 14 anos. 14 para 15 anos eu já fui diagnosticada e já comecei a tomar medicamento para esse fim, né? Me conta um pouquinho aí, né, a tua história sobre como que aconteceu aquele momento em que você chegou para sua família e falou, não aguento mais, e você entrou em desespero. Na questão dos 15 anos, da depressão, né? Então, foi assim. Com 12 anos a minha mãe faleceu, né? E eu vi ela falecendo, né? Que nessa noite eu estava dormindo junto com ela e tudo mais. Mas aquilo passou, eu não chorei tanto, eu aceitei de boa. Vamos dizer assim, eu aceitei de boa a morte dela. Não me impactou tanto, sabe? Eu sofri, mas não foi aquela coisa assim que eu já entrei em desespero, eu já entrei em depressão no mesmo dia, não. Foi algo gradual.
Então, assim, depois da morte dela, né, eu continuei morando com meu pai, e aí eu assumi a responsabilidade que ela tinha em casa. Por exemplo, eu estudava de manhã e à tarde eu passei a fazer as obrigações de casa, limpar a casa, fazer almoço e tudo mais, né, nessa mesma casa que eu vi ela morrendo, que foi o velório. Então, assim, dos 12 aos 14 anos eu fiz isso, né, numa boa. Na minha mente estava tudo bem. Até um dia que eu deitei para dormir, né? Eu deitei para dormir no meu quarto normal. E aí começou a vir assim, uns pensamentos de desespero, umas coisas assim que eu nunca tinha sentido antes. Começou bem pequeno, né? Um sentimento assim de abandono, de desespero, de vazio. Eu comecei a sentir. E eu não liguei muito para aquilo. Eu peguei, falei, isso deve ser bobagem. Peguei e fui dormir. Aí no outro dia, parece que eu já acordei estranha. Eu tenho essa sensação de que eu dormi uma Heloísa e acordei outra. Não sei o que aconteceu. Mas eu já acordei assim com um desespero maior, sabe? Uma sensação de vazio, de que minha vida não estava fazendo nenhum sentido, uma sensação assim de tristeza, de solidão, de que minha vida tinha acabado. Eu tinha essa sensação. E aí eu lembro que eu dormi mais uma noite, eu ainda não contei para ninguém que eu estava sentindo. Aí eu pensei assim, eu vou ter que lidar com isso sozinha, porque ninguém entende o que eu sinto. Eu não tinha o apoio muito, eu não tinha essa conexão tanto com meu pai, com a minha irmã, não tinha essa conexão muito grande, né? Eu era fechada também quando era mais nova. E aí eu dormi e no outro dia aquilo aumentou mais. Aí eu comecei a chorar, eu sozinha no meu quarto, aí eu pensei, não vai ter como esconder isso, alguma coisa está acontecendo comigo e eu vou ter que contar isso para alguém, porque eu não sei o que eu estou sentindo, eu só entrei em desespero e sentia que a minha vida tinha acabado, que não tinha mais jeito para mim, do nada, assim, não é do nada, a gente sabe que tem uma construção por trás, mas engatilhou tudo naquele dia, né? Aí eu lembro que eu falei para minha irmã o que eu estava sentindo, e aí ela falou pro meu pai, né, que chegou do trabalho mais tarde, aí meu pai já ficou com um pouco de receio, né, porque ele ficou com medo de eu estar entrando em depressão, que já era uma história recorrente na família, minha mãe sofreu muito, 20 anos com quadro de depressão, né, e aí eu lembro que meu pai, depois de uns dias, falou: se ela não melhorar, vamos marcar um psiquiatra para ela. E aí eu não melhorei, e aí eu tive que ir no psiquiatra e tudo mais, né? E começar a tomar os remédios que o psiquiatra passou, mas na verdade, para ser bem sincera, eu respeito a psiquiatria e tudo, mas nesse tempo que eu comecei a tomar o medicamento, mesmo que subiu a dose, eu ainda não sentia diferença nenhuma. Eu não sentia que me ajudou em alguma coisa, sabe? Eu ainda tinha aquela tristeza, tinha aquele vazio, começou a surgir pensamentos de suicídio, né? Que surge em todo o quadro de depressão, que aquela tristeza não vai passar, que a melhor coisa que a gente tem que fazer é morrer. Então a gente perde totalmente as esperanças, né? Então foi nesse contexto que eu tive o primeiro quadro de Olha depressão. só, Elô, 14 anos de idade, 14 anos de idade passando por isso. Gente, isso é muito sério, né, Matheus? É muito sério. Uma menina, agora pensa o quadro, uma menina sem a mãe, né? E aí é que eu quero falar, sabe, Elô? Porque a gente está falando aqui sobre gatilhos emocionais, sobre ansiedade. Então, olha, a Elô, ela estava com a mãe com 12 anos de idade. A mãe tinha um problema de coração, sofreu de depressão mais de 20 anos, né, Elô? Uma mulher assim que talvez não teve a ajuda, né? Não teve a ajuda necessária para ajudar ela também nessa questão. Porque olha só, 20 anos você sofrendo ali com essa situação e transferindo também isso
para sua família, para sua filha. Porque a Elô, né, tinha 12 anos, participou, viu aquela tristeza toda da mãe, né, Elô? É muito forte. A Elô tinha 12 anos, gente. Olha só. A mãe teve um infarto à noite. A mãe quase, bem dizer, morreu nos teus braços, né, Elô? Nos teus braços ali, praticamente. Olha o trauma que essa menina sofreu, gente. O trauma, 12 anos de idade, vendo a mãe morrer na sua frente e você não poder fazer nada. Então, houve um trauma. O trauma aconteceu que hora? À noite, né? Houve um trauma, aconteceu uma morte à noite. O que aconteceu? No momento, ela paralisou, ela congelou as emoções, ela não conseguiu expressar a dor, ela não conseguiu sentir a dor, era como se aquilo fosse uma mentira para ela, né? Então, a mente registrou a hora, a mente registrou a doença, a situação, a mente registrou tudo naquele momento, né? E agora, com 14 anos, 2 anos depois, ela vai dormir, gente. Ela vai dormir. Que horário? À noite. À noite. E aquele dia o gatilho, ó. Então, à noite era o gatilho. Porque a memória que foi guardada é que a perda aconteceu à noite. Então, veio medo, veio insegurança, veio a dor. Então, certa noite, quando ela foi dormir, a memória veio e começou, então, a insegurança. Eu vou ficar sozinha. Ela se sentiu abandonada pela mãe. Qual foi a mensagem que a mente dela registrou? Abandono. Inclusive, a gente vai olhar, fazendo a leitura, né, corporal dela, a gente vê que ela tem o oral, né? Então, o que é quando a gente tem essa leitura corporal do oral? É a dor do abandono. Então, o que acontece? A Elô, ela se sentiu abandonada. A mãe abandonou? Claro que não. A mãe morreu. Mas a dor interna era a dor do abandono. Mãe, por que você me deixou? E agora? Como que eu vou ficar sem você? Como que vai ser a minha vida? Isso tudo ficou registrado. 2 anos depois, então, essa mensagem vem à tona. E aí começa a depressão. Aí começa o nível de ansiedade fortíssimo. Aí começa o pânico, né? A vida da Elô se transformou, gente. Se transformou de uma forma do dia para a noite, vamos dizer assim, porque aquilo que era a raiz não foi tratada. Houve um trauma muito grande. Houve muitas situações que aconteceram. Ela ficou só com o pai. Depois ela teve que sair da sua casa, né, Elô? Foi morar com a tia, é isso? Que ela não conseguia ficar dentro de casa, né? Ela não conseguia ficar dentro daquela casa. Por quê? Porque aquela casa, gente, tinha sido registrada a memória. Foi ali que a mãe morreu. Foi ali que aconteceu que ela se viu sozinha, que ela se viu abandonada, que ela se viu desprotegida. Pensa a dor interna, o trauma é como que uma pancada forte, né? Como um soco na boca do estômago, vamos dizer assim. Isso é um trauma, gente, uma pancada forte. Então, aos 14 anos, isso tudo veio à tona e não parou mais. Ela entra num quadro de depressão, ela toma remédio, pensa só, 14 anos, hein? 14 anos você tomar remédio, tendo pensamentos, como ela falou, de suicídio. Então, uma pessoa que está em depressão, ela precisa sim de ajuda. Quando você inicia, que é o caso da Elô, quando você se vê num quadro, se sentindo, né, um sentimento de vazio, de tristeza, de depressão, um nível de ansiedade muito alto, precisa buscar ajuda. Sabe o que eu costumo dizer, Elô? Respeitando, sim, os nossos profissionais, porque eu respeito muito o psiquiatra, o psicólogo, respeito, são pessoas que estudaram para isso, se prepararam, mas eu vou falar uma coisa, com toda a experiência que eu tenho, e você sabe disso, o remédio, gente, ele não chega na alma. Ele não vai preencher o vazio, ele vai ajudar em algumas questões,
ele não vai resolver. Você pode tomar remédio uma vida toda, ele não vai mudar o estado emocional que você tem, que você está. Por quê? Porque existe um motivo por que você está ali. Existe uma raiz, e essa raiz tem que ser tratada, né, Elô? A raiz, ela precisa ser tratada. Olha só, a Elô, ela fez 10 sessões de terapia comigo. E o que eu falei para ela nas 10 sessões? Ela já não era mais a mesma. Ela já não era mais a mesma. Aí ela perguntou para mim, Lívia, o que você acha? Eu devo continuar? E eu disse para ela, sim, Elô, você ainda tem algumas situações que a gente precisa mudar, né? Porque além da dor, nós depois temos as crenças, né? Nós temos o comportamento, nós temos o hábito que também precisa mudar. Desde os 12 anos, ela foi assumindo alguns comportamentos e tendo algumas crenças de abandono, de rejeição, né? Era muito forte o traço na Elô de rejeição e de abandono que foram sendo consolidados, né, Elô? E que a gente trabalhou isso, né? Então, ela chegou assim, num desespero até a terapia. Como ela disse, eu fui atender ela num dia que não é o meu dia de atendimento. Mas quando eu vi a situação dela, eu atendi ela e hoje eu vejo o resultado. Hoje ela já é aí uma empresária, né? Já tem montado o seu próprio trabalho. Né? Ela não é professora porque ela é formada, mas ela decidiu que não é o que ela quer para ela. Ela quer trabalhar em outra área. E hoje ela é uma outra pessoa como esposa, como filha, como tudo. Hoje ela consegue falar em outra época, ela nem estaria falando aqui comigo. Não é verdade, Elô? Fala um pouquinho disso. Sim, porque assim, quando eu passei por tudo isso, por exemplo, lembro que o psiquiatra até falou, isso aí é por causa da morte da mãe dela. Aí eu falei assim, eu não acho que é, porque quando eu choro, quando eu sinto vazio, eu não lembro da minha mãe. Então eu não conseguia relacionar as duas coisas, entendeu? Mas isso era a minha parte consciente, né? Eu não sabia que por trás existia um subconsciente que registrava tudo isso, né? E aí eu não conseguia relacionar as duas coisas. Até que eu cheguei à terapia com 25 anos e eu não conseguia relacionar ainda as duas coisas quando a Lilian falou que tudo isso foi causado pela morte da minha mãe. Eu não conseguia ligar os fatos, até que ela foi me ajudando a identificar. Eu falei, não, realmente, é pela morte da minha mãe. Por mais que quando eu choro eu não lembro da minha mãe, tudo isso lá a nível de inconsciente está relacionado, né? Até porque eu comecei a prestar atenção e todas as vezes que eu tive recaídas de depressão e pânico, sempre foram à noite, sempre se iniciaram à noite, que foi o horário que ela morreu, né? E no inverno, que também foi o período que ela faleceu. Era uma noite fria, né? Que ela faleceu. E aí, todas as vezes que eu tive depressão e síndrome do pânico, que veio à tona isso, era à noite e era numa estação fria de inverno. Nunca foi no calor, né? No verão, sempre teve isso relacionado. E eu nunca consegui reparar. Eu só pensava assim, mas por que isso só acontece no frio? Por que só acontece à noite? Aí até a Lilian me ajudar a entender que estava ligado, né, a essa noite que a minha mãe faleceu. Até o clima, o horário, tudo. Olha só. E outra coisa que agora me veio à memória, sabe? Porque nós estamos aqui falando de gatilho emocional e ansiedade. Eu vou ter um evento em Palhoça, aonde nós vamos estar falando sobre isso. Esse evento vai ser direcionado aqui na minha região. Você é do Paraná, de Umuarama, né? E a gente se conheceu pela internet. O primeiro contato nosso foi pela internet, o seu tratamento. E eu vou ter aqui em Palhoça um evento direcionado a isso. Eu vou até contar a situação que eu vivi
por causa de um gatilho emocional, uma situação que eu não resolvi na minha vida, Ilô, e que me colocou numa cadeira de roda. Me colocou numa cadeira de roda, né? Eu não falei isso para você, eu não comentei isso, porque quando eu estava escrevendo o meu e-book, eu vou lançar o meu e-book nesse evento. Então, no e-book, quando eu estava escrevendo o e-book sobre ansiedade e gatilho emocional, eu senti, aquilo veio na minha mente sobre relatar o fato que aconteceu comigo. Porque as pessoas precisam entender que quando existe um gatilho emocional, existe uma memória que não foi tratada. E essa memória, ela pode te levar a situações de perigo, né? Pode te levar a situações de perda, de coisas terríveis. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque você, no meio do tratamento, na primeira fase que a gente estava do tratamento, você lembra que você me contou que você foi assistir um filme com a sua tia e com o seu pai. E ali veio o gatilho emocional. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque aí você me procurou, a gente estava no tratamento, porque as pessoas elas precisam entender o que é um gatilho emocional, o que está ligado a esse gatilho, que ele vai trazer ansiedade, pânico, depressão, porque o gatilho é uma memória, é uma dor, é uma experiência guardada que você não tratou. E que então ele pode surgir em qualquer momento e colocar você em perigo. Vamos lá, fala para mim, para que o pessoal possa compreender como foi esse gatilho emocional. Sim. Então, assim, na noite que acho que eu tinha uns 20 anos, eu tive a primeira crise de pânico, né? Com todas aquelas sensações a nível exorbitante da ansiedade. E como todo mundo, eu não sabia o que eu estava sentindo. A gente acha que a gente está morrendo, né? Só que eu sempre tive dificuldade de expressar minhas emoções. Então, nessa época, eu já morava com a minha tia, desde os 15 que eu falei, né? Até os 20. E aí eu lembro que nessa noite eu sentia tudo aquilo e eu não conseguia dizer para ela o que eu estava sentindo. Eu tinha medo de dizer e ela me julgava, tipo assim, como assim, Heloísa? Eu fiquei tão assustada que eu não consegui pôr aquilo para fora. Aí eu lembro que que eu tentei sair do quarto onde eu estava, fui para a sala onde ela estava e ela estava assistindo, não lembro se era um filme ou se era só a TV, mas ela estava de frente para a TV assistindo, né? E eu sentei do lado dela, fiquei ali assistindo bem quietinha, só que por dentro estava aquele turbilhão, né? Eu nunca demonstrei assim, mas na cabeça estava tudo sentindo ânsia de vômito, diarreia, calor, sensação que eu estava fora do meu corpo, sensação de morte, tudo muito intenso. E aí, eu assistindo e sentindo tudo aquilo, sentindo. Aí eu peguei e saí dali, fui para outro canto da casa, que eu não conseguia ficar no mesmo lugar, com aquilo tudo acontecendo dentro de mim. E aí tá, isso passou, né? Aí, gente, como que a nossa mente sabota. Quando eu desenvolvi essa primeira crise de pânico na casa da minha tia, eu já não conseguia mais ficar lá. Aí eu voltei para onde? Para a casa do meu pai, que era onde eu entrei em depressão, com 15 anos. Aí eu fui lá para casa do meu pai de novo, e aí na casa do meu pai eu lembro que eu tinha medo, muito medo daquilo que eu sentia, tinha medo de tudo. Tinha medo de dormir sozinha. E aí eu pedia pro meu pai na sala, né, colocar um colchão de um lado para ele e do outro lado da sala coloquei um colchão para mim deitar e dormir, né, no mesmo ambiente, porque eu precisava sentir que alguém estava comigo. Se eu sentisse que eu estava abandonada, parece que aquele medo aumentava cada vez mais, entendeu? E aí, nesse contexto, né, eu tive essas crises de pânico e tal. Aí eu deitava naquele colchão e chorava e às vezes não conseguia dormir, não conseguia desligar a mente, né? Tomando Rivotril, 10 gotas por dia, com 20 anos, tomando Rivotril para controlar as crises de pânico. E aí eu fui melhorando aos poucos, né? Porque o remédio realmente ele silencia tudo aquilo, você começa a tomar os remédios antidepressivos.
começa a fazer um efeito, aí você começa a se sentir melhor, aí você acha até que tá curada, né? Mas não. E aí eu lembro que eu comecei a melhorar. Na verdade, nesse dia, eu meio que eu e meu pai discutiu, porque eu ainda estava muito na posição de vítima, né? Eu ainda queria ser assim, muito assegurada. Então eu perguntava se meu pai me amava, eu queria afirmação, porque para mim me sentir segura, eu tinha que sentir o amor de alguém, de alguma forma, né? E aí eu lembro que eu sempre melhorava uma semana, depois vinha de novo aquele medo e eu começava a chorar e eu tinha medo. E aí, um dia eu acabei descontando isso no meu pai, que era a pessoa que estava me ajudando. Daí meu pai ficou bravo, né? Porque falou assim, não, mas eu tô te ajudando, como que você desconta isso em mim? Eu não tenho culpa do que você tá passando. Eu tô do seu lado, tentando te ajudar, né? Aí, naquele dia, eu decidi voltar para casa da minha tia. Daí eu já consegui entrar lá, já o sintoma já estava mais amenizado. Aí eu voltei para casa da minha tia de novo. Aí eu comecei a fazer um curso técnico em enfermagem, foi o que foi me ajudando, ajudando entre aspas, né? A gente acha que está melhorando, ocupando a cabeça, mas na verdade os sintomas estão silenciados ali. Aí eu comecei a retomar minha vida, comecei a conseguir aula, comecei a dar aula e fui esquecendo isso, foi ficando para trás, né? Até agora, aos 25 anos, quando eu retirei a medicação porque eu achei que não estava fazendo mais efeito, porque eu chorava sem motivo, né? Meu marido perguntava o que, porque eu estava chorando, eu falava que eu não sabia, só sentia uma tristeza e não sabia nomear aquilo, né? E aí, depois que eu e a Lília começou a fazer essa caminhada junto, esse tratamento, a gente trouxe à tona, né, a questão do reprocessamento, reprocessar todas as cenas do pânico e tudo mais. Aí eu já estava me sentindo melhor, né? Voltei a tomar as medicações, porque é importante para a gente tratar essa parte emocional. A medicação precisa estar em ação, senão a gente não consegue lidar com esse turbilhão de emoção que vem no reprocessamento, né? Aí eu lembro que um dia, 5 anos depois desse episódio que eu tive na casa da minha tia, assisti um TV com ela. Eu chamei meu pai e minha tia para vir aqui em casa almoçar e passar o dia para depois a gente ir na igreja juntos, né? Aí eu lembro que eu coloquei um colchão pro meu pai ali na sala para ele se sentir mais à vontade, para ele dormir, porque ele gosta de dar um cochilo à tarde, né? Aí nisso eu liguei a TV e fui assistir um filme com a minha tia. Até aí tudo bem. A gente assistiu o filme e tal, depois a gente tomou banho, foi para a igreja. Tudo bem na igreja, sabe? Aí chegou a noite. Eu cheguei da igreja e era a noite de novo. Aí eu sentei no sofá do lado do meu esposo e aí foi muito rápido o que passou na minha mente. Eu nem sei explicar, mas eu lembrei do meu pai deitado no colchão, eu lembrei de eu assistindo o filme com a minha tia e não deu nem tempo de pensar. Na hora que eu vi, eu já estava tendo crise de pânico de novo, né? Mesmo tomando a medicação e ainda fazendo tratamento com a terapeuta. Aí isso veio à tona, né? Aí eu senti aqueles sintomas, claro que menos intenso, porque a medicação controla bastante, né? E eu já estava ali, já tinha aprendido algumas coisas na TRG também, mas e aí isso veio intenso, né? Como foi um gatilho muito forte, eu ainda tive uma resposta emocional de ânsia, de vômito, e ainda tive a resposta emocional de diarreia, porque foi um gatilho muito forte que eu fui exposta, né? Aí eu falei para a Lívia um outro dia, e aí a gente foi, ela me orientou algumas coisas, né? E aí eu fiquei com medo de tudo aquilo voltar de novo, que a gente tem medo de tudo aquilo voltar. Só que aí foi amenizando, entendeu? Aí foi acalmando na minha mente, fui colocando algumas coisas, né? Que a Lilian também me ajudou. Aí fui falando para minha mente isso, e aí passou. E aí a Mas gente. no dia foi horrível. Aquela coisa da crença e do gatilho emocional, né?
te colocou naquela situação de novo. E hoje, como você se sente, né? Estamos quase aí encerrando a live. Elô, quero te agradecer muito, porque você está disposta, né, a colocar, né, tudo o que aconteceu na sua vida, esse depoimento, para ajudar outras pessoas, né? É muito lindo isso. A pessoa está disposta a colocar, né, a sua dor para ajudar outras pessoas. Que tem muitas pessoas, Elô, que elas não acreditam que elas podem sim ser curadas da depressão, do pânico, né, da ansiedade. Por exemplo, você foi privado do seu trabalho, já estava com problema de relacionamento com a família, porque a ansiedade, né, e o gatilho emocional faz com que a pessoa se afaste até mesmo da família. Eu me lembro que quando você passou por isso, você até falou para mim: e agora, Lília, será que eu não posso mais chamar meu pai e minha tia para vir aqui? Porque se eu tiver com eles, isso vai acontecer de novo. Então, olha só a crença que se estabelece na nossa vida. Olha só o quanto tudo isso nos faz mal, né? Uma menina, eu posso dizer que você ainda é uma menina com 25 anos, né? Tem uma vida toda pela frente, um potencial muito grande e que estava paralisado, congelado por causa da dor. Inclusive, você tinha medo, né? Eu lembro assim, no tratamento, de engravidar. Deus o livre engravidar, porque você achava que você não ia conseguir ser mãe por causa da depressão e tudo mais. Mas eu quero que você fale, né? Porque agora você está de alta da terapia, né? Eu quero que você fale para as pessoas que estão aí, como você está se sentindo hoje, depois desse tratamento, né? Com a terapia, como você está hoje, como você se sente hoje. Você se sente segura? Você se sente saudável? Como você se sente hoje? O que isso te ajudou nos relacionamentos? Uhum. Então, contando um pouquinho mais atrás, eu e a Lilian, a gente até comentou que eu talvez estivesse sofrendo um pouco também de um transtorno pós-traumático, que se diz, né? Porque só o fato de eu lembrar do pânico já desencadeava todos os sintomas físicos. Se eu lembrasse pânico, eu já começava a entrar e não conseguia controlar aquela sensação que eu sentia, né? E aí a Lilian me explicou que a nossa mente é poderosa e que ela tem a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. E para mim essa frase se tornou um bordão até hoje, né? Porque querendo ou não, às vezes a gente passa por alguma sensação. Por exemplo, eu senti calor. Aí eu lembro, minha mente lembra que quando eu estava assim, eu sentia muito calor. E aí, para isso não engatilhar, eu tenho que dar, a minha mente dá, ela vem, traz à tona algo, só que eu tenho que dar uma resposta. Dependendo da resposta que eu dou, ela vai engatilhar de novo. Só que aí eu lembro o que a Lilian me ensinou, que a nossa mente tem capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. Aí se eu sinto alguma coisa, algo que lembra, por exemplo, lembrou uma sensação de calor. Daí eu penso assim, o que a Lilian me ensinou, não tá dando crise, é só a minha mente querendo trazer à existência aquilo que não existe. Na hora, aquilo me acalma, na hora, parece que eu tenho controle da minha mente, entendeu? Mas se eu der atenção para aquilo igual eu dava antes, meu Deus, estou sentindo calor, aí vinha tudo, taquicardia, suor, medo, tudo. Mas daí, através disso que ela me ensinou, e hoje eu tenho a convicção de que a nossa mente pode trazer à existência realmente as coisas que não existem, né? E hoje eu me sinto bem melhor, né? Eu nunca mais chorei por falar assim, nossa, eu tô chorando e não sei o motivo. Nunca mais. Hoje, se eu choro, eu sei o que eu tô sentindo, eu sei por que eu tô chorando, né? E assim, tem vezes que eu fico 3 meses, mesmo com motivo, sem chorar. E antes eu chorava praticamente toda semana, direto, entendeu? E hoje não, hoje eu me sinto muito melhor, né? Querendo ou não, eu conheço os gatilhos, né? Hoje eu sei da questão da rejeição e tudo mais. E querendo ou não, a gente é ser humano. A gente ainda passa por situações que a gente se sente rejeitado. Só que a diferença é que hoje eu sei
que esses gatilhos foram causadores, né, de tudo isso. Então, o que eu faço hoje quando eu estou passando por uma situação, por exemplo, uma rejeição, alguma coisa, uma amizade? Antes eu já entrava em desespero, não, essa pessoa não me ama, eu não tenho valor para ninguém, aquilo aumentava aquela sensação de medo, de insegurança, de abandono, né? E hoje não, hoje eu consigo identificar, né? Hoje, se eu estou passando por algo, por exemplo, eu penso assim, oh, peraí, se eu entrar nesse ciclo de novo, essa pessoa está me rejeitando, será que ela está me rejeitando mesmo? Porque se eu acreditar que sim, talvez eu comece de novo com esse negócio na minha mente, né? E aí, se ela estiver rejeitando também, é uma opção dela, o que eu posso fazer? Todo mundo é livre, né? Mas em muitos casos a pessoa não está, a gente interpreta que a gente está sendo rejeitado, que aquela pessoa não gosta da gente, porque fulano falou mais alto comigo, ela não gosta de mim. Não, às vezes é só a situação que a gente interpretou mal. Então, o medo, ele existe para todo mundo, igual eu falo assim, né? Por exemplo, eu ainda me vejo em situações, por exemplo, onde vem o gatilho, igual eu falei, fulano, meu marido falou mais alto comigo. Aí vem o pensamento do gatilho, vem, nossa, será que ele não me ama mais? Vamos supor, né? Será que ele não me ama mais? Aí vem a insegurança. Só que aí eu falo para minha mente, não é porque ele falou mais alto comigo que ele não me ama mais. Não tem nada a ver isso. E antes eu acreditava, por exemplo, nossa, fulano falou alto comigo, será que não me ama mais? Aí já vinha todo aquele medo, toda aquela insegurança, toda aquela sensação. E quando eu sentia a sensação do pânico, era realmente isso que eu sentia. Tipo assim, eu tô sozinha, ninguém pode me ajudar, não tem jeito. Era uma sensação de abandono, de solidão muito grande, assim. E hoje, né, igual eu falo, os gatilhos, eles foram tratados, mas querendo ou não, a mente ainda lança. Alguma coisa ela vai lançar, só que aí você consegue se posicionar e dar uma outra resposta para aquilo. Você não. É uma escolha. Você pode entrar naquela pira de novo e ter aquelas sensações horríveis, ou você pode falar, não, isso não está acontecendo, é só isso, isso e isso. Você dá uma outra resposta para a tua mente e ela acredita naquilo. Ela acredita e não entra mais naquela sensação horrível que a pessoa sente, né? Que eu sentia antes. Olha só, tem uma amiga também que eu tratei aqui, o nome dela é Eva, ela é incrível, sabe? Essa mulher também ela é incrível. Ela coloca aqui, a Lilian limpa o terreno com a TRG e ensina a plantar. E nos dá semente. Eva, eu quero fazer uma live com você, Eva. A Eva tem uma história, Elô, fantástica. Essa mulher também, como você tem as pessoas assim, eu me sinto honrada, né? Emocionada também ao tratar as pessoas. Não tem como você não sentir a história, né? Daquela pessoa. E assim, a Eva, ela também é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, porque eu sei como ela chegou até a mim. Que ela não conseguia, olha só, ela não conseguia fazer essa imagem que nós estamos fazendo. Como eu tratei você à distância, né? Online, porque tem gente que acha que não funciona a terapia assim, online, né? Mas será que é igual? Claro, gente, que é igual. A técnica, né, que eu vou usar, a forma como eu vou tratar. Então, tudo funciona quando a gente tem amor no que faz, quando a gente ama o que faz, né? Porque eu amo esse trabalho de saber que você hoje é essa pessoa que você é. Eu sei que você tem um caminho pela frente, mas como a Eva disse, eu já te dei a semente, agora né? E a Elô falou uma coisa para mim. E se... Ai, Lili, eu tô tão acostumada de conversar com você. E se amanhã depois você precisar, você me chama. Por quê? Não quer dizer porque você fez esse tratamento, você tá bem, nunca mais você vai ter nada. De repente, lá uma outra situação vai surgir, mas não vai ser a mesma. Olha só, eu tratei uma moça que eu quero fazer uma live aqui com ela também. Quero fazer a live aqui com ela, que ela tem uma história fantástica. Semana passada,
ela me chamou, Lília, eu quero remarcar aí uma consulta com você, posso? Falei, claro. Ela disse, olha, eu só preciso conversar com alguém, porque ela perdeu a mãe também, a história dela também é muito forte, ela perdeu a mãe. Então, como ela passou esse processo todo e ela venceu, de vez em quando ela precisa de alguém para conversar, para falar algumas coisas, e eu estou aqui, é isso. Mas o importante é saber, né? Por exemplo, hoje você tem lá na sua rede social, você tem um Instagram, hoje você está ajudando pessoas também do seu jeito, né? E tendo uma outra perspectiva de vida, saiu do congelamento, parou de se sentir rejeitada, abandonada. Como você falou, vem os pensamentos, vem, mas hoje você sabe a verdade, né? Então, a terapia, gente, ela trata rejeição, abandono, traumas, traição, todo sentimento que às vezes você tem lá desde o útero da tua mãe. São experiências que nós temos desde o útero da mãe. Uma criança, ela se sente rejeitada muitas vezes lá no útero, quando aconteceu uma situação, uma palavra que ela ouviu, uma situação que a mãe passou. Existem crianças que foram afetadas pela depressão. Então, olha só, a criança, às vezes, ela recebe algo desde o ventre da mãe. Por exemplo, até a depressão, né, Elô? A sua mãe engravidou de você num tempo de depressão, não é verdade? Então, a criança, imagina só, por que a Elô chorava por tudo? Por que ela sentia esse sentimento de tristeza? Porque desde o útero materno, a mãe já tinha depressão. Então, gente, existem mensagens que não é depois da nossa história como ser humano, fora do útero, mas existem sentimentos que nós temos guardado como rejeição, como abandono e tantos outros que desde o útero da nossa mãe isso já aconteceu. Sentimentos de luto, quantas pessoas que estavam grávidas e perderam um ente querido e houve um susto, um medo, uma dor. Então, isso vai ser transmitido para a criança, né? Inclusive, por exemplo, eu tenho um sobrinho que com 5 anos de idade ele já tinha depressão. Mas o que? Isso aconteceu na fase que a mãe dele estava grávida. Gente, tudo isso é tratável. Tudo isso tem solução, mas nós precisamos parar de querer tratar os sintomas. Nós precisamos ir na raiz. Então, eu quero te agradecer, Lô, por essa oportunidade de ter você aqui, de você se dispor, contar, né, relatar a tua história de vida, que é muito maior, a gente resumiu aqui. E hoje ver você bem, né? Desejo muito sucesso para você, você que está em alta agora. Muito sucesso, né? E que você venha crescer muito e que você venha usar essa história. Inclusive, ela já indicou outras pessoas que eu trato hoje por causa do tratamento dela. Outras pessoas que também estavam com problema no casamento e tantas outras coisas me procuraram por causa da história dela, porque viram a mudança dela, porque viram a cura dela. Então, gente, gatilho emocional, ansiedade, pânico, depressão, traumas, tem solução sim.